Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo Laudos. Nós vamos elaborar hoje um laudo que ele foi um desafio bem bacana. A priori, eu pensava em um diagnóstico, né, em um relato, e num segundo momento mudei a minha forma de laudar aquilo que eu estava pensando. Então eu vou tentar replicar as sensações que eu obtive aqui nessa sequência de imagens, tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre critérios sintomatológicos, vamos falar como se posicionar diante de algumas situações, identificar critérios sintomatológicos benignos e outros anormais, tá? Então a gente vai falar um bocado de coisa aqui nesse vídeo, então não vai ser um vídeo muito curto, então se você quiser acelerar aí a velocidade, você está no YouTube, então você pode acelerar a velocidade do meu áudio, tá bom? Então, bora lá. Trago aqui nessa capa já duas setinhas, HCIO, LCIO, qual laudo que eu vou me posicionar no final desses achados, tá joia? Então, já vamos começar. Bem, aqui eu vejo um grupo de células glandulares endocervicais, e aí eu já vou apresentando para vocês os achados, e acredito que fique didático. Deixa eu puxar logo o papilaudos aqui, tá? Vamos trabalhar essa paciente 006, MFLS. Então, deixa eu apresentar primeiro essa paciente, né? Então, peraí. É uma paciente de 38 anos, tá? A data da coleta dia 12 agora, recente, a gravação desse vídeo. E dia 14 foi recebido pelo laboratório. O último preventivo dela foi em 2019. Ela não usa DIU, não está grávida, não usa pílula anticoncepcional, muito menos hormônios para tratar menopausa. Nunca fez tratamento para radioterapia. A data da última menstruação não está registrado aqui, mas ela se posicionou que teria sido na faixa de 10 dias antes. Tá? Não teve sangramento durante a relação sexual, também muito menos pela menopausa, o colo dela apresentava alterações e não tinha sinais sugestivos de doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, só para a gente se posicionar sobre essa paciente. Então, deixa eu colocar aqui já vou deixar no cenário, porque o que a gente for observando eu já vou clicando aqui no laudo, tá bom? Eu acho que fica mais didático. Então, bora lá. Então, deixa eu voltar para cá, uma citologia convencional, tá bom? E deixa eu voltar aqui para a telinha. Beleza, deixa eu pegar o lápis para a gente rabiscar e ir pontuando o laudo. Ok, aqui eu tenho células glandulares endocervicais, fácil de serem visualizadas, elas estão deitadinhas na lâmina, né? Apresentando aquele padrão paliçada. Forma um conjunto em que talvez você esteja iniciando e pode pensar numa roseta, mas observa o citoplasma na parte externa, os núcleos são núcleos normais, nucleolozinho ali, bonitinho apresentando, cromatina sem alterações, tá? Então, para eu laudar, para eu ter uma representação endocervical, basicamente eu preciso encontrar 10 células glandulares endocervicais. Então eu venho aqui e eu vou ter essas 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e até mais do que isso, tá? Então eu tenho 10 células. Então, deixa eu vir para cá. Eu já vou colocar, ó, componente endocervical barra de transformação. Componente endocervical barra zona de transformação presente. Sim. Componente endocervical já se mostrou presente, tá? Então, esse meu presente eu basicamente fiz em cima do componente endocervical. Vamos voltar lá. Próxima imagem. Aqui eu observo um grupo de células com paraceratose. São células menores, células essas que apresentam citoplasma densamente queratinizado, tá bom? Aqui em cima eu observo uma célula intermediária com pseudoeosinofilia, eu já ligo o alerta de uma possibilidade de um processo inflamatório, mas eu vou esperar maior contexto, tá bom? Então vamos avançar mais. Nesse aqui eu vejo um grande grupo, ó,
de escamas córneas, né? Eram muitas escamas córneas aí, uma juntinho da outra, e aí, a partir disso, eu tenho paraceratose e eu tenho hiperceratose, então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, variações celulares não neoplásicas, alterações ceratóticas. Joia? Deixa eu voltar para cá. Opa, estou avançando e percebi agora que apareceu um núcleo fora dos padrões daquilo que a gente espera de normalidade, né? Vamos tomar essa célula aqui, ó, como uma célula intermediária padrão, e eu observo que o núcleo ele está aumentado. Valderi, quantas vezes esse núcleo estaria aumentado? Bem, 2 vezes no mínimo. Opa, vem para cá. Cadê? Ó, 2 vezes eu já tenho, né? Além disso, ainda eu tenho esse espaço aqui, ó, que não foi preenchido, e muito menos esse espaço aqui. Então, somando essas 2 regiões aqui que eu vou pintar de vermelho, é bem provável que tenhamos aqui um aumento nuclear de 3 vezes, né? Tem 3 núcleos cabendo aí dentro desse núcleo maior. 3 núcleos de células intermediárias, que são a nossa base comparativa na lâmina de Papanicolau, dentro dessa célula aqui. Ela também apresenta tipo um esboço, né? Seria essa célula um coilócito? Não está bem delimitado, não está bem bonito, mas está bem próximo disso, tá? Outra coisa, o padrão nuclear, ele já apresenta uma tonalidade mais intensa, já puxando para uma hipercromasia leve. A cromatina apresenta, ó, esses grânulozinhos maiores, né? Então já apresenta uma granulação da cromatina maior, né? Um núcleo mais granular, uma granulação mais grosseira. Então é o núcleo que já apresenta um grau de atipia. Valderi, se eu encontro somente uma célula, eu vou pensar num ascos. Se eu encontro mais células como essas, eu já vou pensar pelo menos numa lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Por quê? Porque nós temos uma célula madura, um citoplasma de célula madura, tá? O núcleo aumentado, porém a relação núcleo-citoplasma ela só está levemente aumentada. Ainda há bastante citoplasma aí nessa célula, o citoplasma de célula madura. Vamos avançar. Aqui encontrei 2 células também com grande volume citoplasmático, tá? Ó. E agora são células multinucleadas. Essa aqui apresenta 1, 2, 3 núcleos, tá? Quando a gente micrometrava, a gente via que existia um núcleo aqui, ó, e existia um núcleo aqui embaixo. Nessa foto, a gente não tem tanta riqueza de detalhe para perceber isso. Assim como essa célula vizinha também encontrava 1, 2, 3 núcleos. Então, temos células também maduras, multinucleadas, cromatina grosseira e também uma tonalidade um pouco mais hipercromática. Vamos além. Aqui, novamente, célula madura, volume citoplasmático amplo, núcleo aumentado, cromatina grossa, hipercromasia leve, esse aqui com binucleação, tá bom? Tudo isso mostrando pra gente que, olha, tem atipia nessa lâmina, ou melhor, já tem a normalidade nessa lâmina. Eu já saí de uma atipia que eu estava pensando ali no ascos e já estou aqui num laudo de Alicio, né? Eu já penso aqui numa lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Então, por enquanto, eu vou botar aqui, ó, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, tá bom? A microbiota que se apresentava nessa lâmina era uma microbiota basicamente bacilar, bacilos curtinhos, quando a gente coloca na imersão, a gente conseguia perceber. Se investigasse muito, também não acho improvável você encontrar algum cocos ali, alguns cocos, tá? Mas, de um modo geral, os bacilos. Na nova nomenclatura não seria necessário, você não precisaria citar esses bacilos, ou cocos, ou lactobacilos, enfim. Então, esses 3 itens aqui são itens que na nova nomenclatura eles não estão inseridos. Mas, como eu sei que alguns colegas gostam da utilização, alguns médicos preferem a utilização, não vai trazer malefício, no meu entender, você citar isso aqui. Tá? Então, vou colocar bacilos. Então, bora voltar para cá.
tá? Continuo investigando a lâmina, tá? Perceba aqui, ó, uma célula. Seria um coilócito? Seria essa uma cavitação perinuclear? Mas ela ainda não está bem marcada, ela não está bem característica. Uma coisa eu sei, uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau presente aqui. Célula madura lá, célula madura aqui, ó. Essa aqui com bastante citoplasma também. Núcleos aumentados, hipercromáticos. Mais uma célula aqui, ó, madura. Citoplasma amplo, poligonal, translúcido, com uma binucleação, cromatina aqui, ó, já com regiões mais grossas, tá? Irregularidades de membrana leves ainda, aqui, eu acho que até em imagens anteriores, essa aqui também, né, uma irregularidade leve também, ó, no contorno nuclear. Permaneço em helicil, tá? Continuo. Ou helicil ou helisio, dependendo do lugar que você resida no país, você vai chamar de uma forma ou de outra, mas aí as regionalidades acontecem, você chama como preferir. Joia? Aqui eu vejo essa célula bem grande, ó, citoplasma, tá? Provavelmente era uma aqui e tinha uma outra aqui em cima, tá? Assim. Então nós tínhamos duas células aqui. Núcleo bem grande, hipercromático, né? Porém, continuamos numa célula madura. Na literatura, no livro da Marluce Bibo, ela até cita que aquelas lesões intraepiteliais de baixo grau que estão ligadas a uma NIC1 lá na histologia, né? NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ são termos histológicos e não termos citológicos, tá? Então, quando faz uma correlação desse helicil que ele não apresenta o coilócito, é bem comum você encontrar núcleos grandes. Os maiores núcleos encontrados, segundo essa literatura, são em situações em que você tem uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que lá na histologia acaba confirmando o NIC1. Tá? Então, núcleos muito grandes em células com bastante volume citoplasmático, você tem sim uma lesão de baixo grau. Porém, o que é que acontece aqui nessa imagem? Ó? O que é que aparece? Me aparece uma célula com alta relação núcleo-citoplasma. Poxa, seria um esgarçamento citoplasmático? Seria o citoplasma, na verdade, que se degenerou aí e me deu uma falsa sensação de uma célula imatura? Sempre fico alerta, né, que a gente tem que ter ciência disso para fazer uma busca mais específica, né? Ó, tem uma indentação aqui, uma irregularidade de contorno, cromatina grossa, isso ligou alerta. O que é que a gente faz numa situação como essa? Vamos percorrer o restante da lâmina. A gente não desiste da lâmina. A partir do momento que você encontra uma célula, não é ela que já vai definir propriamente dito esse laudo. Você tem que continuar fazendo estudo sobre isso. Lógico, a nossa pausa, porque tem que ter a pausa para propaganda, né? Que esse conteúdo nós estamos utilizando aqui o PapLaudos, que é o nosso sistema de liberação de laudos. Por que eu digo nosso? Porque é do programa de aperfeiçoamento de citologia ginecológica, que é a comunidade Citologia Descomplicada. Os alunos da comunidade eles têm acesso gratuito ao PapLaudos e eles podem usufruir dos benefícios, tá bom? Então, a gente tem que ter essa pausa, né? Rápida, você consegue, você espera. E quem sabe, futuramente, você até se torne um aluno nosso. Será muito bem-vindo, tá? Então, vamos dar continuidade. Essa célula era bastante interessante. Eu tive que jogar muita luz para a gente conseguir visualizar a quantidade de núcleos. Era uma multinucleação bastante intensa. Ó. Eram muitos núcleos, tá? Não dava para contar, não. E eu só conseguia visualizar se eu jogasse muita luz. É por isso que você está vendo a célula dessa forma, tá? Mas é uma célula com multinucleações. Células mais arredondadas, né? Células mais arredondadas, a gente já fica com receio de uma questão de imaturidade associada. Eu vou passar. Aqui não. Aqui, de fato, temos células imaturas. Aqui eu já não tenho mais dúvida que seriam que são células imaturas, que não houve esgarçamento citoplasmático,
tá? Então, nós temos 1, 2, 3. Vadério, por que você avalia a imaturidade dessa célula? Ó, volume citoplasmático, volume nuclear. Então, o núcleo já está ocupando cerca de 50% ou mais do volume dessa célula. Além disso, é uma célula arredondada. Ela não é uma célula com aquelas características da célula madura que você tem as pontas, né? As células poligonais. Aqui são células mais arredondadas. Outro ponto, densidade citoplasmática. O citoplasma ele é um pouco mais denso, ou seja, a cor dele é mais intensa. E isso também se correlaciona à imaturidade. Temos células com irregularidade de contorno, temos células que são mais hipercromáticas e células menos hipercromáticas ou normocrômicas, enfim. Tá, então você tem esse jogo de cores nucleares. Você tem células imaturas, alta relação núcleo-citoplasma, hipercromasia, algumas com normocromasia, alguma irregularidade de contorno. Então aqui, até aqui, o que é que a gente pensa? Vou voltar para cá. Olha, eu tenho células tipo helicil, mas vamos supor que nós só tínhamos essas 3 células imaturas aí, tá? Então a gente não conseguia avançar para o HCil, a gente ficou um pouco de receio. Então a gente poderia sinalizar um ASCII-H, né? A gente também tinha essa possibilidade. Como, Vadério? Eu poderia colocar um ASCII-H e na observação escrever, né, que haviam células atípicas imaturas, né, não podendo excluir um HCil, em um fundo de lâminas predominantemente de células tipo helicil. Então eu digo que havia um helicil na lâmina, eu digo que havia uma lesão na lâmina e há um risco de algumas células até possuir um grau maior. Lembra que quando eu falo helicil, é uma lesão, eu já estou dizendo que é uma patologia. Quando eu digo que é uma atipia, eu estou dizendo que pode haver uma atipia. Então, quando você escreve lá na observação que é um ASCII-H, porém um ASCII-H no fundo de lâmina, predominantemente de células tipo helicil, você está dizendo, olha, essa paciente tem no mínimo uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, mas ela pode ter algo a mais. Vai investigar, tá? Então, aqui você colocaria o ASCII-H e aqui na observação você escreveria aquele texto que eu falei, relatando um fundo de lâmina predominantemente de células tipo helicil, tá? Então, beleza, vamos voltar. Aqui eu achei bem interessante como essas células imaturas atípicas, anormais, elas ficam aqui misturadas aos leucócitos, como elas podem mimetizar os histiócitos. E essa aqui, para confundir um pouquinho mais, até parece, né, aquele núcleo em formato de feijão ou de rim. Mas a gente percebe pela tonalidade citoplasmática que não. Nós temos aqui uma célula atípica escamosa. E tem talvez aí uma origem metaplásica, né, por essa tonalidade do citoplasma aí. E aqui também uma outra célula imatura. Então aqui vem só para ligar um alerta para a gente ter esse cuidado, esse zelo nas análises. Aqui de fato fica mais fácil perceber que estamos frente às células metaplásicas, né? Nós temos as projeções citoplasmáticas aqui, citoplasma denso, a alta relação núcleo-citoplasma. Esse núcleo aqui foi difícil para fotografar devido à tonalidade citoplasma-núcleo, tá? Mesmo jogando bastante luz ficou difícil. Mas micrometrando era um núcleo hipercromático, com irregularidade de contorno. Ele não chegava a ser extremamente cerebroide, aquele com muitas irregularidades. Mas ele tinha bastante, tá? Então a gente percebe essa metaplasia escamosa imatura em lâmina, né? Então a gente já saiu do helicil, ó, faz tempo. Tem mais coisa aqui acontecendo. Vamos além. Nessa outra, uma alta relação núcleo-citoplasma, uma célula imatura, e agora temos uma célula queratinizada. E aí, que é um critério citomorfológico também bastante importante quando a gente encontra essas células anormais. Então temos células imaturas, algumas queratinizadas, outras não queratinizadas. Essas aqui, ó, essa aqui mimetizando bastante o histiócito, né? Ó, um histiócitozinho aqui em cima, ó como eles se parecem, tá? Então temos células, um bom volume, já estamos somando uma boa quantidade de células imaturas anômalas. Então a gente já pode pensar aqui de sair daquele ASCII-H no fundo de lâmina
helicil, tá? Olha só, eu já vou vir aqui, tá? Eu já vou mudar. Eu já vou colocar aqui um HCl. Na minha mente já estamos diante de um HCl. Percebam aqui um núcleo bastante importante, ocupando, gente, vamos supor que aqui seria o citoplasma. Ó, então ele é basicamente núcleo. Então temos aqui evidente um outro critério citomorfológico, comparando essas duas células. Deixa eu diminuir aqui a linha. Temos aqui uma nisonucleose, variações de tamanhos nucleares. A expectativa numa mitose é que os núcleos tenham tamanhos semelhantes, mas aqui não. Temos um núcleo bem grande, alta relação núcleo-citoplasma, cromatina grossa, anisonucleose. Então, o HCl cada vez mais desenhado aqui nessa lâmina. Tá? Outro campo, aí já fica cada vez mais aparecendo aqui as células imaturas anômalas, ó. Cada vez mais elas aparecendo, citoplasma denso, provável origem metaplásica, uma metaplasia típica, né? O HPV provavelmente foi ali, ó, na junção escamo-colunar, na zona de transformação, começa a se desenvolver. Tem células maduras sim, mas a gente sabe bem que entre uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, quem vai prevalecer? A de alto grau, aquela que tem o maior grau de comprometimento. Tá? Eu vou dar um zoom, tá? Nessa imagem. Eu joguei mais luz para a gente conseguir observar. Ó, alta relação núcleo-citoplasma aqui, aqui. Essas duas do canto apresentando hipercromasia. Ó, gente, compara essa célula com essa, que você vai ter a questão da tonalidade, tá? Bastante hipercromático essas aqui, ó. Tá? Binucleados também. Essa junção entre essas duas células, a gente imagina que os desmossomos ligando essas células com a tonalidade intensa, a gente de fato imagina aí uma origem metaplásica, tá? Opcionalmente, você poderia vir aqui e pensar em colocar como uma variação celular no neoplásica a metaplasia. Porém, o que é que acontece? Eu não vi ainda células metaplásicas nessa lâmina que fossem normais. Então, não vou vir aqui e colocar a metaplasia escamosa como uma variação celular no neoplásico, porque eu não vi células que não tenham alguma normalidade ou esses achados não neoplásicos. Então, eu não vou marcar não, tá? Vai ficar aqui assim. Deixa eu continuar. Aqui, bem interessante, temos células queratinizadas, um campo de células queratinizadas, algumas células mais maduras, como essas aqui. Essa aqui não ficou no campo de visualização, mas ela era mais ou menos assim, tá? Também um esboço ali do coilócito. Mas aqui ao lado, ó, uma célula com alta relação núcleo-citoplasma, citoplasma denso queratinizado. Deixa eu dar um zoom para a gente ver melhor. Aqui, ó, citoplasma denso queratinizado. Olha essas células vizinhas aqui, olha essa irregularidade de contorno. Observa a nisonucleose, variação de tamanho. Compara esse núcleo aqui, por exemplo, com esse. Observa a hipercromasia. Né? Perceba que os núcleos eles não são, por mais que esteja numa lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que a gente já avançou para isso, os núcleos eles não vão ser iguais. Você tem variações. Citoplasma, você está encontrando variações também. Alguns são basofílicos com a tonalidade leve, outros basofílicos com a tonalidade densa, e esse aqui ele está denso e queratinizado. Pronto. Então aqui a gente chega, vamos ver como é que a gente conclui lá o laudo, tá? Ok. Satisfatório para avaliação, componente endocervical barra zona de transformação presente. Ok, eu tinha mais de 10 células endocervicais normais e preservadas na lâmina, tá? No início eu observei alterações ceratóticas, observei um pequeno grupo de células com hiperqueratose e depois no outro campo eu observei uma grande placa de células em hiperceratose, né, as escamas córneas. Tem que ter bastante cuidado porque às vezes forma uma camada de hiperceratose ali no epitélio e aí essas células que estariam alteradas, por exemplo, helicil e HCl, elas poderiam ficar escondidas. Então se na lâmina, se durante a coleta
o coletador, seja médico, enfermeiro, enfim, ou citologista, ele percebe essa leucoplasia, mesmo sem adição do ácido acético, aquela camada branca. Então ele pode fazer o quê? Colhe uma primeira lâmina e colhe uma segunda, né? Porque pode estar ali abaixo daquela leucoplasia, tá? Ok, então aqui bacilos, lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Rogério, vou adicionar observação, não vou adicionar observação, fica a seu critério. Se você vai adicionar ou não, não é obrigatório, tá? Eu botei até aqui, deixa eu trazer aqui o Bethesda, né? Que ele tem uma nota sugestiva aqui, nesse exemplo de uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Então eu vou pegar essa notinha, eu até já botei ela aqui, deixa eu achar ela, num bloco de notas, eu deixei ela traduzida para a gente trazer aqui para o Papilaudas. Aí aqui é como exemplo, tá? Você não tem obrigação de colocar, até alguns colegas preferem não colocar, pois alguns médicos preferem que não coloquem, mas eu vou, seguindo numa etapa educativa, seguir aquilo que o Bethesda colocou lá, joia? Então eu vou criar aqui o laudo. Então, estamos aqui o paciente, data de nascimento, enfim, como é que ficou? Material analisado cervical, não houve coleta vaginal, foi coleta apenas do colo uterino. Tipo da amostra convencional, satisfatório para avaliação, componente endocervical barra de zona de transformação presente. Achados não neoplásicos, eu encontrei algumas alterações ceratóticas, paraceratose e hiperceratose, eu não preciso descrever, se quisesse botaria na observação, mas desnecessário. Organismo, encontrei bacilos. E na conclusão, eu, apesar de ter visto bastante células maduras anômalas, que me sinalizariam uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, eu não. Eu vou laudar o maior grau de anormalidade encontrado na lâmina, que foi a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Aqui coloquei a observação, que está no Bethesda, né? Sugere-se exame colposcópico com avaliação endocervical conforme indicação clínica. E aí está a referência para essa frase. Tá joia? Então é isso. Agradeço a sua atenção e disponibilidade para assistir esse vídeo. Se você gostou desse material, escreve, tá? Curte, comenta, compartilha aí com seus colegas. Se inscreve no canal, tá? Ajuda bastante. E se você quer que eu coloque esses slides para vocês terem acesso, escreve aqui nos comentários. Eu quero o slide. Que aí se a gente atingir aqui até eu vou publicar, durante que vocês veem nessa publicação aqui, a data da publicação, eu vou colocar 5 dias. Se em 5 dias tivermos pelo menos 20, eu disponibilizo os slides para vocês. Rogério, como é que eu vou baixar o slide? Vocês voltam aqui na publicação, eu vou colocar na descrição o link e vocês podem fazer o download. Joia? Agradeço a sua atenção e espero que tenham gostado e espero que tenham aprendido um pouquinho mais. Joia? Então é isso. Tchau, tchau.